Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Antes de mais nada, queria acolher aqui em nossa paróquia minha família, meu pai, minha mãe, minha avó, minha irmã, meu cunhado. Meus dois primos estão lá no fundo também, Rafael e Indiara, e o pessoal de Casa Branca que também veio. Acho que são só vocês, são. Então queria acolher vocês que estão aqui para celebrar conosco. E celebrar o dia de São Pedro e São Paulo para a igreja é sempre uma alegria. Essa é uma solenidade tão importante, tão grande para a igreja, que ela foi transferida da quinta-feira, que é o dia de São Pedro e São Paulo, foi transferida para o final de semana, para ninguém ter desculpa de não participar. Então hoje é dia de São Pedro e São Paulo. E nós acabamos de escutar o Evangelho, Jesus perguntando algo que é essencial na vida de um discípulo. Jesus pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Uma pergunta essencial que tem também uma resposta essencial, uma pergunta definitiva para nós. Porque define justamente quem nós seremos a partir da resposta que nós damos. Quem é Jesus para nós? A resposta que sai do nosso coração, da nossa consciência, define como será a nossa vida. Superior do que somente um mestre, muito maior do que qualquer homem que já pisou ou pisará nesta terra, é nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é um dado de fé para nós. Maior do que qualquer um. Maior do que qualquer profeta que eles achavam que fosse. Maior do que qualquer um que pode existir ou já existiu. Mas Jesus não é maior porque adquiriu riquezas, porque construiu grandes obras materiais. Tampouco é maior porque teve um status elevado frente à sociedade. Jesus é maior do que todos porque é Deus. E isso precisa estar muito firme no nosso coração, na nossa mente, na nossa existência, né? E aqui pode parecer até uma informação um pouco banal para vocês, né? Que todos nós sabemos que Jesus é Deus. Isso para nós é muito óbvio. Mas como eu sempre digo, mais do que saber que Jesus é Deus, nós precisamos viver essa realidade. Precisamos viver em nossa vida humana a divindade de Jesus que Pedro proclama hoje. Tu és o Messias, tu és o Salvador, tu és o Senhor, o Filho do Deus vivo. Não é qualquer um. Eu sempre cito também quando cai esse evangelho, nunca é demais citar, né? Augusto Cury escreveu lá, não sei se foi ele, né? Deve ter sido. Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Mas Jesus é muito mais do que um psicólogo. Jesus é muito mais do que às vezes querem dizer que é um ativista social, um revolucionário.
Jesus é muito mais do que alguns procuravam naquela época. Às vezes procuravam em Jesus um padeiro, queriam pães. Procuravam em Jesus um curandeiro, um pajé, um milagreiro. Jesus é muito mais do que isso, Jesus é Deus. E isso é definitivo para nós, né? Então pode parecer até para nós uma informação banal, mas na verdade, afirmar como Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, é uma verdadeira profissão de fé naquele que tudo criou, tudo sustenta e tudo mantém. Essa afirmação é a base da vida e da santidade de São Pedro e São Paulo. São Pedro e São Paulo são colunas da igreja. São para nós modelos de conversão, de fé, de fecundidade de vida. São aqueles que se tornaram verdadeiros amigos do Deus único e verdadeiro. E deve ser esse o nosso desejo também. Professando a fé em Cristo, a fé na divindade de Deus, de nosso Senhor, nós precisamos desejar ter com Ele também essa verdadeira amizade. Que Jesus seja íntimo nosso. Que Jesus conheça as nossas coisas. E que nós conheçamos as coisas de Jesus, né? O amigo conhece tudo. O amigo conhece os nossos erros, o amigo conhece os nossos acertos. Às vezes o amigo só de olhar na nossa cara já sabe mais ou menos o que a gente está pensando, já sabe se a gente está bem, se não está. Jesus precisa ser assim conosco. Ele conhece tudo, não adianta a gente tentar esconder não. Mas Ele quer que nós contemos para Ele. Ele quer que nós confiemos nele. É isso que é ser amigo de Deus. Ele sabe de coisas que nós não sabemos. Mas Ele quer que nós confiemos, que nós nos lancemos totalmente nele. Isso é amizade com Deus. Então afirmar que Jesus é Deus nos faz ser verdadeiros amigos dele. Mas essa amizade com Deus não subtrai das nossas vidas as dificuldades. Então nós nos enganamos muito. Se nós achamos que porque somos amigos de Deus, ou porque nós somos católicos, ou porque eu sou padre, que não vai existir dificuldades na vida. Nós sabemos disso, né? Nós já somos bem experimentados na vida, bem experientes, para saber que com Deus as dificuldades não vão desaparecer. Muito pelo contrário, né? Jesus dizia que nós seremos perseguidos, que nós seremos mortos. Então a amizade com Deus não subtrai das dificuldades da vida. Né? Nas leituras que nós escutamos hoje, nós vemos a realidade na qual os dois grandes apóstolos se encontravam. Pedro, o príncipe dos apóstolos, estava preso. E ele tinha outra oportunidade de negar de novo Jesus. Ele poderia muito bem fazer isso. Na prisão, estava preso porque proclamava a fé em Cristo. Ele poderia a qualquer momento dizer, não conheço. Poderia de novo dizer isso. Nem sei quem é. Minha fé não está nele. E aí ele seria solto. Poderia ter feito isso. Mas agora, com a vida convertida, com a vida transformada em Jesus Cristo, ele confia, ele se entrega, enquanto a igreja, o seu rebanho, reza por ele. São Paulo, o apóstolo das nações, também estava preso, e nessa leitura de hoje, logo depois ele encontraria a morte. Mas mesmo assim ele também confia. Confia, pois Jesus agora é seu Deus. Ele não persegue mais Jesus. Jesus é seu Deus agora. É seu Senhor. São Paulo sabe muito bem em quem confiou a sua vida, tendo consciência de que tanto a sua caminhada quanto a sua missão foram cumpridas com fidelidade. Por isso hoje ele está pronto para se entregar ao martírio. Então São Paulo tinha consciência de tudo, como São Pedro também. Então nós hoje precisamos ter esses dois homens como exemplo. Dois pecadores, dois homens extremamente falhos, limitados, nos quais o amor de Deus não encontrou limite nenhum. Nós somos como eles, né? Somos falhos, somos limitados, cheios de erros, cheios de obstáculos. Mas a única coisa que não pode ter limite em nós é o amor de Deus. O amor de Deus não tem limite por si só. Mas às vezes nós vamos colocando barreiras, né? Vamos criando obstáculos, vamos criando desculpas para que Deus não nos ame. Então a única coisa que não pode ter limite em nós é o amor de Deus. Então em São Pedro e São Paulo o amor não encontrou limites.
Deus, justamente por eles terem consciência das suas fraquezas, pôde realizar neles e na igreja sua obra redentora. Então nós devemos imitá-los. Eles foram perseguidos, foram humilhados, foram maltratados, como foi o próprio Cristo. Assim nós também seremos perseguidos, humilhados, maltratados todos os dias, só porque nós amamos Jesus. Só porque nós dizemos, eu sou católico, nós seremos perseguidos. Se Jesus foi, e o discípulo não é maior do que o mestre, né? Se o mestre foi perseguido, quem dirá nós? Eu dizia ontem na celebração dos santos protomártires da igreja, né, os primeiros mártires de Roma, que naquela época era muito fácil saber de onde vinha a perseguição, era do Império Romano, simples. Hoje é muito mais difícil, porque a perseguição está velada, a perseguição está dentro de casa, a perseguição está nos meios de comunicação, a perseguição à igreja está dentro da própria paróquia às vezes, no nosso trabalho, no nosso estudo, na faculdade, nas escolas. A perseguição às vezes está dentro do nosso próprio coração. Então é uma perseguição muito mais difícil do que naquela época. Porque naquela época era visível, era o Império Romano. Hoje a perseguição contra a igreja se mostra através de ideologias, de ideias, de falsas verdades que vão sendo pregadas por aí, e às vezes nós vamos caindo, porque não temos a nossa fé colocada em Cristo, porque Cristo ainda não é o nosso Senhor, porque nós ainda não temos a coragem de Pedro e Paulo de proclamar que Ele é nosso Senhor, nosso Deus e nosso Mestre. Então o mundo de hoje também tenta nos prender, tenta nos matar, e o que nós fazemos frente a isso tudo? Temos a coragem de São Pedro e São Paulo, ou somos covardes? Porque nós somos moles às vezes, né? Qualquer coisinha nos assusta às vezes. Qualquer palavrinha que é soltada aí nas nossas portas de domingo de manhã, já nos assusta, já coloca a nossa fé em dúvida. Ah, será que o padre está falando está certo? Será que aquilo que o Papa está ensinando está certo? Precisamos ter confiança em Deus. Quem é a nossa rocha? É Jesus Cristo. Então qual que é a nossa atitude? Não precisamos ter medo, porque o salmo dessa missa deveria ter dito: de todos os temores nos livrou o Senhor Deus. Essa é a nossa fé. Deus nos livra de todos os temores. Não precisamos ter medo. Medo de quê? São Paulo depois também vai dizer nos seus escritos, né? Nada nos separará do amor de Deus. Nem a morte, nem o perigo, nem nudez, nem perseguição, nenhuma das criaturas. Então medo do quê? São Paulo teve certeza hoje, né? Completei a corrida, guardei a fé, agora só me resta a coroa da justiça. São Pedro também se entregou totalmente a Deus, né? Foi crucificado de cabeça para baixo, sofreu, mas continuou a sua vida firme naquilo que Jesus confiou a ele, e é o que nós escutamos no Evangelho, né? Jesus pergunta e Pedro logo responde. À sua resposta, Jesus confia uma grande responsabilidade. Tu és Petrus, et super hanc Petram edificabo ecclesiam men, et porta inferi non prevalebunt. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão destruí-la. Então essa é a fé, né? Sobre a fé de Pedro é fundada a igreja. Sobre a fé de Pedro a igreja continua de pé até hoje. Sobre a fé de Pedro a igreja vai continuar até o fim dos tempos. Qual é a fé de Pedro? Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Quanto mais a igreja foi perseguida, mais a igreja cresceu. Deve ser uma frustração para os perseguidores da igreja, né? Para os imperadores romanos, para a Revolução Francesa, para tantos e tantos que perseguiam a igreja. Que frustrante, né? Quanto mais eu persigo, mais a igreja se fortalece. Porque está fundada em Cristo. Porque Cristo está vivo, ressuscitado. Por isso que a igreja cresce. Então essa também deve ser a nossa fé. Que então São Pedro e São Paulo lá do céu possam interceder por nós. E que um dia também essa mesma fé de Pedro, a mesma fé de Paulo, possam nos encaminhar e que eles possam nos encontrar no céu. Que eles possam nos receber de braços abertos, possam falar para nós: ó, esse era um verdadeiro cristão, um verdadeiro católico, por isso que está conosco aqui. Deus nos ajude.